L'Occitane, que é você sentir a textura do produto, sentir o cheiro, sentir a perfumação. É um produto mais de fixação, é um produto mais de performance, que nós temos também essas linhas dentro das marcas. Então, como que a gente alinha esse viés, essa experiência para ter esse lead qualificado nas nossas lojas e para também trazer para uma experiência do on? Falando desse universo de cosmético e beauty, é muito comum a pessoa querer ir até a loja mesmo, para sentir, para ter a textura, ter o nosso spa de mãos, que é uma experiência bem interessante que nós temos nas lojas. Então, hoje a gente também captura esse lead, captura essa pessoa interessada para ter uma agenda do vendedor, para ter depois um online, por que que essa pessoa não comprou no off, então também trazer para a experiência dentro do on. E também alinhado com influencers. A gente também teve uma campanha bem interessante de um lançamento de produto, onde a gente usou esse universo de embaixadores da Luxy, levando para as lojas físicas e para você conseguir ter lá o seu GWP, o seu brinde, o seu brinde que a gente diz aqui. Você precisava ter um pré-cadastro. Então, também captar essa pessoa que passa às vezes na loja, que está interessada num creme de mãos ou em algum outro brinde, trazendo também para uma base qualificada dentro do ON. Então, dentro de todas as estratégias que a gente já usa, a questão de remarketing, SEO, Google Ads, que eu acho que é bem padrão, essas duas foram bem específicas. Então, levar a experiência da loja que a gente proporciona, trazer esse lead qualificado que muitas vezes não converte na hora, mas ter essa base qualificada para ter esse universo também dentro do ON. E é realmente um desafio, né? O tema de cosmético, né? As pessoas gostam muito desse teste mesmo, né? E vocês têm Super. atuado também com mandar sample. Eu tenho um case de uma marca no Brasil, né? Que o que que eles têm feito, que eu achei que é um grande insight no digital, né? A pessoa ela consegue entrar nesse site de cosmético e mesmo sem comprar, ela consegue retirar um sample que é enviado para casa dela para ela entender o produto, né? Vocês têm essa estratégia também hoje em L'Occitane de facilitar esse sample ou mesmo numa compra a pessoa ganhar outros produtos? Como que vocês estão olhando essa estratégia para fazer com que essa pessoa consiga conhecer mais esses produtos, mesmo que ela só comprou no digital? Sim, e é o universo queridinho, né? Todo mundo gosta de receber sample, seja na experiência off até no on. Tem um caso que nós tivemos um lançamento que nós enviamos um sample de pré-lançamento antecipado para alguns clientes-chave também dentro da companhia. Então, também usar a inteligência de CRM, muitas vezes, para identificar qual cliente seria mais propenso a converter dentro daquele lançamento. Então, temos aí algumas estratégias em vista, mas esse ponto que você abordou é super interessante para o universo de cosmético e beauty, funciona bastante. Total. E Gustavo, no lado de Santa Lola, né? Eu conversei muito com algumas lideranças aí de Santa Lola e eu sei que vocês têm uma iniciativa super importante nesse tema de TikTok Shop, que vocês foram uma marca bastante precursora no formato, né? De usar user-generated content, olhar para esse tema de influenciadora para a companhia. Conta um pouco para a gente como que esse tema, né, de influencer, geração de conteúdo, plataformas como Instagram e TikTok tem ajudado, enfim, vocês na aquisição de novos consumidores. Boa, legal. Bom, vem ajudado bastante, porque esse ciclo de mídia paga que a gente viveu e na fase que a gente estava, e quando tudo aconteceu, as mudanças de dólar, a gente teve que procurar alternativas. Tanto alternativas mais para tráfego orgânico, como SEO, vou comentar um pouco ao longo do papo aqui tudo que a gente faz, mas também tentando navegar mais em micromarketing, marketing regionalizado, e para isso, essa estrutura de influencers, principalmente sob demanda, que a gente pode ir lá na plataforma contratar como o TikTok, nos ajuda a capilarizar. E aí, olhando sobre os indicadores de CRM, principalmente. Então, porque aqui para a gente, assim como o consumidor tem uma jornada, a nossa principal ideia é que a loja também a gente passe a enxergar como uma loja dentro de uma jornada. Vou dar um exemplo. Uma loja que acabou de ser inaugurada e não tem base alguma. Quais são os 3 primeiros meses de estratégia para aquisição? O olhar já é diferente de uma loja que já tem 1 ano e meio, 2 anos, que também precisa se alimentar de aquisição de usuários, tanto para o on quanto para o off. Então, a influência
E esses tipos de canais onde a gente consegue consumir, TikTok Shops é o principal hoje em dia, sob esse ponto de vista de autosserviço, eles são fundamentais e eles tendem a permear todos os ciclos dessas lojas. Mas aí, sobre o tema aquisição como um todo, aqui para a gente, acho que um principal ponto é que ao longo da vida eu já tomei alguns escorregões nesse sentido, viu, meus amigos? Por quê? Sabe aquela história de ir atrás de cliente novo, a beça? E aí, quando você olha, você vai olhar o teu indicador de frequência lá na frente, você fala, como eu não mudei esse indicador? Porque você trouxe muita gente que fez uma compra só e precisa cuidar. Então, acho que o principal ponto aqui para a gente é sempre olhar por safras e pelo cohort. A gente gosta bastante disso, de olhar os ciclos de entrada, ter uma observação analítica, ao mesmo tempo de qualitativa, sobre quais são os melhores ciclos de clientes para retroalimentar aí todos esses canais, desde mídia paga, orgânico, até mesmo a parte de influência com esses aprendizados. O tal do look-alike, né? Então, quais são os clientes novos que são poderosos hoje em dia? Olhando por perfil demográfico, perfil comportamental, de navegação e tudo isso, todos os dados que a gente consegue aqui adquirir e olhar. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Ter uma agenda analítica que precisa ser feita e a gente tenta fazer o tempo todo e olhar a loja sob o aspecto de uma jornada. Influência, dando mais um mergulhinho nisso, é assim, a gente ainda está tateando isso. O TikTok Shops é muito novo, é novo para o usuário final também, né? As pessoas, até as pessoas alcançarem essa segurança de comprar pela plataforma, a gente quer também ajudar a ensiná-las, então tem um pouco disso que a gente vive, de dá para comprar por aqui, é seguro, vem com a gente, aqui é São Lolo Oficial, tem esse caminho ainda acontecendo, mas hoje a gente já se impressiona bastante com as possibilidades de poder capturar grandes influencers e até as influencers mais de divisão de base, aquelas que estão começando, mas que são poderosíssimas, e produzir conteúdo. E aí, Gustavo e Tabata, espalhar esses conteúdos para vários canais, porque acho que aí está beleza, pegar esses conteúdos, jogar em mídia paga para fazer remarketing, usar em e-mail marketing, eventualmente até popular o nosso site como prova social. Eu Então, acho é bem isso poderoso. esse insight de usar esses assets, né, de materiais, de influenciador, né, e usuários, né, dentro do site, eu gosto muito. Tem uma plataforma super interessante que chama Wide, que ela é uma plataforma que ela ajuda exatamente isso, né? Quando você entra, por exemplo, lá no produto, vamos pôr uma bota da Santa Lola, ao invés de ver imagem estática ou, né, um vídeo de uma modelo que muitas vezes é um pouco distante, não humanizada, né? Você conseguir colocar esse tipo de formato, né, da pessoa usando vida real, né, dentro da página de produto. Eu acho que isso é um highlight bem interessante para humanizar um pouco mais essa relação e facilitar realmente a conversão. Gostei muito também desse outro insight que você trouxe, né? O tema de análise cohort. Eu tenho um viés aqui como diretor de growth da CRM Bônus, né? De gostar desse tipo de análise, porque no final do dia, às vezes, quando a gente faz uma análise superficial, né, de ROI, principalmente de mídia paga ou de canais como influenciador, né? Se a gente olhar só a primeira compra, tem vezes que canais não performam tão bem, mas aquela safra, quando a gente for olhar em 12 meses, né, ela vai super bem, né? A gente fez algumas análises interessantes aqui, olhando, por exemplo, usuários de Black Friday, né? De uma marca grande de lingerie que a gente atua, e existia uma preocupação muito grande dessa marca em relação a essa safra, né? Putz, será que vale a pena eu realmente fazer uma Black Friday para trazer novos usuários? E a preocupação principal era: esses usuários que vão vir são usuários ruins, aquele caçador de desconto, né? Só a pessoa só busca o cupom, compra e nunca mais volta. E a gente analisou essa safra depois de 6 meses, então a gente pegou todo mundo que comprou na Black Friday através de mídia paga, enfim, através de vários canais nesse caso, né? Mas para entender qual era o impacto disso na companhia, né? E 40% desses consumidores, quando associados a uma estratégia de cashback, voltaram a comprar. Então, aqui eu acho que é um ponto bem importante de a gente pensar junto, né? Não adianta olhar no curto prazo. Uma pergunta importante. Ah, o Fê está me ajudando aqui. Ô, Fê, saiu todas as perguntas de uma vez só.
acho que só volta para a gente ver se a gente conseguir soltar uma por vez. Mas uma estratégia que eu gosto de trazer, dando highlight aqui para vocês, é o Member Get Member, tá? Principalmente no digital, é uma estratégia importante onde a marca consegue potencializar um consumidor fiel, um consumidor que já comprou e já experimentou a marca, já confiou no canal do e-commerce, porque as pessoas ainda têm, né, receio, e a marca criar uma estratégia mensurável, né, e escalável de Member Get Member, né? Na jornada de vocês, enfim, vocês já passaram por grandes marcas, vários locais, né? Vocês já testaram Member Get Member como estratégia de aquisição, de forma mais estruturada, ou já olharam alguma coisa a respeito? Legal, vou responder sobre o Member Get Member, até interessante, porque ontem eu estive no escritório da CRM Bônus e nós falamos também sobre essa solução, até porque para a Loxi tem bastante encontro, porque somos uma marca muito presenteável. Então a questão do Member Get Member é você também presentear o seu amigo, né, seja por meio de um cupom especial de primeira compra, para ele também vivenciar a marca. Eu acredito muito nessa solução e até que o Gustavo são dois Gustavos, então o Gustavo Santalola também comentou que na abertura de lojas, nas minhas outras experiências, a gente fez um Member Get Member realmente para aquisição de base para dentro de uma loja que tinha acabado de inaugurar e de uma forma mais estruturada, eu acredito bastante nessa solução, nesse tipo de programa, porque ele também envolve muito, como vocês comentaram, o lookalike, mas ao mesmo tempo é uma pessoa conhecida, né, te chamando para vivenciar a marca muda totalmente. Então, humaniza. As pessoas confiam em pessoas, né? Então, eu acredito bastante. Estamos aí super ansiosos para já ter um Member Get Member aí pré-natal, já dando um spoiler para vocês. A gente botou aqui uma votação, quero ver quem está aqui na ligação, participando desse webinar. Quem aí já usa Member Get Member, né, dentro dos e-commerces ou varejo físico, daqui a pouco eu já trago aqui qual que foi o resultado. Mas, Carrasco, me fala aí do teu lado, se você já teve essa experiência também de Member Get Member. Para mim, trazendo um caso aqui de Adidas, né? Adidas é um varejista que utiliza esse tipo de estratégia. Em varejo físico, tem uma diferença do e-commerce, então, dando até um contexto para vocês melhor, em digital é muito mais fácil você fazer um Member Get Member, porque você pode mandar um e-mail marketing explicando, você pode mandar, né, um WhatsApp depois explicando que a pessoa ganhou um valor, né, para presentear um amigo, e se esse amigo comprar, ela ganha também. No varejo físico é um pouquinho mais difícil, porque demanda de treinamento da ponta, né? Do vendedor, da caixa, principalmente conseguir explicar que, né, ela vai receber um WhatsApp ou ela vai receber um e-mail falando que ela ganhou um Member Get Member. Então gera um pouquinho de fricção, porque é natural, né? O perfil do consumidor de varejo físico muitas vezes é mais analógico, né? A pessoa gosta mais de comprar no varejo físico e esse elo de mandar comunicação às vezes acaba passando despercebido. De toda forma, o case de Adidas eu acho que é super importante para salientar aqui a importância, né? Hoje a gente tem um fluxo importante dentro das lojas de Adidas, varejo físico, dando o caso aqui, 12% dos clientes que recebem o Member Get Member indicam um amigo, né? Então é um número que parece pequeno, mas é o boca a boca potencializado e a gente traz uma venda nova que potencialmente não iria acontecer com um custo de aquisição muito baixo e controlado, ao invés de ter que gastar só lá em Meta, em Google, né? Então, eu acho que é um ponto interessante. Ó, 55% das pessoas aqui que colocaram ainda não usam, então tem uma oportunidade grande. Carrasco, conta um pouquinho do teu lado aí, nesse viés de Member Get Member, programa de indicação, enfim, o que que você já experimentou? Ao longo da carreira, eu já tive algumas experiências, mas acho que a mais interessante que eu estou vivendo com o Member Get Member é hoje em dia, tá? Por quê? Deixei até no chat para a galera. Essa é a nossa marca The Gauss, para quem quiser consultar, dar uma olhada no site. Aceitamos sugestões, inclusive. Estou com o canal aberto aqui para que vocês possam opinar, porque é uma marca nova, tá? Uma marca recente nossa. É uma marca que é do grupo Santa Lola, mas está começando do zero. E aí já tem 2 anos e alguma coisa que a gente tem uma experiência no digital importante e consolidada. O Member Get Member, para a gente, é fundamental para essa marca nova.
Porque uma marca consolidada, claro, se apoia, pode se apoiar no Member Get Member, e aí boa parte da minha experiência está baseada em marcas mais consolidadas, como o Cinemark, a própria Nespresso, marcas que já têm um conhecimento, né, popular e já estão espalhadas. A Degaus, o Member Get Member, hoje está mais ou menos nesse percentual que você comentou, entre 10% e 15% em indicações, mas para a gente é assim um indicador muito importante, olhar como é que está o fluxo de indicações, reestimular, testar os tempos e movimentos, porque precisa esperar a pessoa botar no pé, sentir um degaus pela primeira vez, porque a maior parte das compradoras são novas, sentir, experimentar, para assim poder indicar. Então, é importante dosar esses tempos, fica aí minha dica. Não deixe de testar. Então, lançar o Member Get Member e, eventualmente, ele não trazer resultados como esse, de indicação de 10 a 15%, vale a pena olhar o ciclo de novo, reparametrizar. Isso é interessante. Em Degaus a gente viveu isso e com novos estímulos em ciclos de um mês depois da compra, 3 meses depois da compra, reestimular a indicação acabou vindo um pouco mais no terceiro mês. Por isso da experiência. Então, para marcas novas, sou suspeito para falar. É um indicador base que a gente persegue em Degaus aqui e já usa desde o começo da experiência da marca. Boa. Super legal. Vou trazer um último insight nessa parte de aquisição que eu acho que é interessante para vocês olharem, que é o tema também de aproveitar o fluxo que entra em loja. O que eu vi uma marca recente fazendo que eu acho super interessante é fazer com que as pessoas que entram no varejo físico, a gente sabe hoje que a taxa de conversão de um varejo físico é mais ou menos 30%, 40% do fluxo das pessoas que entram, elas vão comprar, né? Muito diferente de quem está aqui, que é de e-commerce, que é 1 a 2%, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem um fluxo bastante qualificado. O que essa marca fez, que eu acho que é um insight, né? Ela criou um cupom de primeira compra mais agressivo, mais forte, onde a pessoa visitou a loja, quando ela está saindo da loja, o vendedor coloca, olha, você teve essa experiência, por exemplo, lá do spa das mãos, né? Você pode comprar aqui agora, mas se você preferir, você pode comprar online e ter aí uma primeira compra, né? Um cupom de primeira compra. Eu acho que a criatividade hoje, ela é super importante para as estratégias de aquisição e essa marca, enfim, tem colhido um canal interessante, né? Fazendo com que as pessoas que talvez já estariam ali saindo da loja, a gente ia perder aquela venda, a gente pelo menos sabe que ela provou, visualizou e tudo mais, ela recebe ali um cupom para uma primeira compra no digital para ela continuar a experiência. Então, acho que vale muito a gente pensar e ter um olhar, né, de varejo físico e aproveitar tudo isso que está entrando, né? Falando um pouquinho desse próximo bloco, eu acho que a gente olha para o tema de conversão, né? Como aproveitar, então, essas pessoas que estão entrando no digital para elas realmente conseguirem converter. Tem um monte de assunto aqui, né? Desde otimização de UX, pensar nessa navegação intuitiva, checkout, mas eu queria que vocês trouxessem para o pessoal o que vocês sentem, né, que são estratégias prioritárias para que um gerente de e-commerce, a gente tem várias marcas legais aqui, coordenador de e-commerce da Brinox, pessoal de agência, eu vi aqui comentando, né? First Class, uma marca super legal, Coqueluche Casa, tem bastante gente legal aqui. Comentem aqui no chat que eu adoro saber quem está online, porque a gente vai dando aqui os exemplos melhores para vocês. Mas contem para a gente o que vocês têm olhado como estratégia aí para otimizar essa taxa de conversão, que é um desafio, né? 1, 2%, como, né, a gente leva para 2,5%, como a gente melhora 10, 20% essa conversão. Conta uns segredos aqui agora para o pessoal. Conta aí, Tabata, para mim. Bom, olha, o segredo, como a gente brinca, a pergunta de 1 milhão, mas acho que o primeiro ponto aqui Gustavo e Carrasco, acho que é muito a questão de facilitar a jornada de compra, né? Tirar a menos fricção possível. Às vezes a gente tem que olhar muito também com viés de consumidor dentro do site, como que a jornada fica mais fluida, como que a gente diminui as etapas
para você converter. Então, desde um login facilitado, quantas vezes aqui, acho que muitos já tiveram experiência de ir num site que você já comprou, ele não reconhece, você tem que preencher tudo de novo, seja informações de cartão, informações que você já tinha salvo e muitas vezes não foi salvo e acaba tendo esse ponto dentro da sua jornada que você precisa voltar do zero, né? Então, acho que desde facilitar, acho que a questão de gift back, que a CRM Bônus traz uma versão 2, né, que a gente coloca já o saldo ali no carrinho, isso é Uhum. sensacional, até porque a pessoa não precisa de novo ter todo um preenchimento ou consultar um outro site para ter o seu bônus. Então, ter o seu gift back ali no carrinho já traz, olha, falta X reais para você usar o seu gift back de uma forma completa, né, 100%. Então, acho que facilitar a jornada com opções de gift back, um checkout simplificado e alinhar também essa experiência de incentivo é algo que nós estamos mirando, além de todos os outros pontos que você trouxe também, Gustavo. E aqui tem um ponto bem interessante dessa otimização que a gente fez em checkout, né? Onde o consumidor, quando ele bota o celular dele, né, a gente já consegue capturar o dado on e off. Então, se eu sou um consumidor da L'Occitane, do Shopping Guatemi Faria Lima, né, tem um cashback ativo, mas eu entro no e-commerce da L'Occitane, eu posso usar esse cashback, independente Exato. eu estou na loja ou se eu estou no digital. Eu acho que essa visão do omnichannel, ela é importante para garantir que o consumidor realmente tenha uma experiência fluida e não fique, né, olhando canais quebrados em silos, porque às vezes a companhia vem em silos, né, mas a gente sabe como consumidor final que isso gera fricção. No teu lado, Carrasco, o que que você tem olhado hoje, né, na otimização aí de conversão do e-commerce para, enfim, conseguir trazer uma experiência melhor aí para os consumidores? Bom, legal. Antes eu vou pegar a carona com a Tabata aqui, porque como pessoa física e os meus tipos de consumo, eu fico muito feliz quando eu clico num link muito bem parametrizado e o cupom já está aplicado, já mostra eventualmente meu cashback, já tem um deep link, né? Já me leva para a página de destino que conecta com a publicidade que eu recebi. Assim, eu sei que é difícil, eu sei que às vezes fazer isso envolve investimentos em infraestrutura para conseguir ter todos esses parâmetros acontecendo, e eu valorizo bastante. Acho que isso, em termos de experiência, é fundamental, porque acho que um dos segredos que eu tento carregar comigo na vida de e-commerce primeiro passo, você pergunta qual o nível de esforço que o seu cliente tem para fazer, para ter aquela experiência pós-compra. É nível de esforço. Foi muito fácil, foi médio ou foi difícil? Com isso, você já tem um belo parâmetro para dizer, não está legal. Para começar aí a olhar tudo que dá para mexer. Mas acho que o importante é pesquisar e, em algum lugar dessa pesquisa, perguntar o nível de esforço. E se for entre páginas, se for mais no checkout, assim que abandona, eu acho que vira um indicador poderoso e aquele indicador que não há muita discussão sobre. Está difícil para o usuário. Aí, que tipo de usuário, em que situação, em que época do ano, em que movimento promocional, tudo isso se desdobra em possibilidades de encontrar possíveis caminhos melhores, tá? Então, a fricção tem que ser baixíssima. Isso é difícil, é de longo prazo, mas um bom começo é ter esse tipo de pergunta, esse tipo de pesquisa. E aí, é, acho que o checkout assim, do final para o começo da experiência, o checkout tem que dar seu show. Então, um dos pontos que a gente não para de olhar aqui é como está o nosso checkout. Para, às vezes, diminuir algumas travas que a gente tem que pôr para que o processo aconteça para o usuário, para que a entrega aconteça, para que não tenham erros de digitação, coisas do tipo, tá? Então, validações, mas enxugar, 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 ser muito claro, para também diminuir o pós-compra, né? É um outro tema, mas acaba vindo a tiracola, uma consequência importante de um checkout bem azeitado. Bom, a gente falou um pouco das provas sociais aqui para a gente ver o sapato no pé, como a gente chama aqui a foto still, né? Uma foto mais focada, é uma coisa, agora a foto humanizada, um vídeo de alguém utilizando. Isso é fundamental. Então, a prova social, o desdobramento desse tipo de asset criativo é um dos nossos focos, desde a home até o checkout, o máximo que a gente puder, tá? Então, a gente vem trabalhando nisso e está sendo bem legal. E acho que, por último, aqui no nosso caso, a visão artística, o poder das fotos, a beleza, o peso delas é muito importante.
e tudo fica melhor no desktop. Qual que é a consequência que a gente, a falha que a gente pode cometer? E no mobile? Mas a foto está linda, o vídeo renderiza muito bem no desktop, mas no mobile está muito ruim o tempo de carregamento. Então, a forçar a ser mobile first, claro, é inevitável, porque mais de 80% dos acessos e compras hoje aqui são mobile, é um ponto que a gente tenta preservar e sempre olhar como uma partida. E para ter, eventualmente, uma home diferente, uma página de produto diferenciada, para que o processo fique um pouco mais fluido para o usuário recorrente que está dentro do mobile. Então, ter esse olhar mobile, usuário recorrente, uma experiência bem enxuta, bem leve, é um dos propósitos que a gente persegue, e aí a taxa de conversão adora, né? Porque é o canal com maior volume de acessos. Boa, não, Gustavo, incrível. Claro, oh, pode falar. desculpa. O Carrasco colocou alguns pontos que eu até que coloquei aqui no caderninho para não esquecer, que eu achei super interessantes. Até como consumidora de marcas de moda, gente, quantas vezes você não vê uma publicidade linda, um ads lindo no Insta, tá lá blusa preta, você clica nela, cadê a blusa preta na página? Você tem que É. rolar, às vezes tem experiência que eu falo, eu falo, gente, eu acho que eu passei uns 5 scrolls pra achar a blusa preta do Eds que eu fui impactada. Então, isso que o Carrasco colocou é super relevante, porque o usuário, se ele foi chamado por aquele produto, ele quer encontrar o produto minimamente no primeiro scroll, né? A gente não quer ficar procurando, falar, meu Deus, mas qual que é a blusa que eu fui impactada, onde que tá? É exato desses cuidados, às vezes, que a gente precisa ter na comunicação. E um outro ponto super relevante que também o Carrasco comentou, sobre essa prova social. Então, para a Luxy assim, eu digo que é básico e muito importante, porque como que você mostra numa foto a textura do produto, né? Como que você mostra que que o produto fixa na pele? Então, a prova social ajuda muito a gente, os reviews dentro do site, as pessoas comentando. Acho engraçado que até a gente acaba fazendo um cross com o Instagram, porque tem um usuário que faz o seu unboxing ali orgânico, né? Até eu acho engraçado que tem uma hashtag que é banho premium. Então, banho premium eu uso o meu óleo de amêndoas, dentro de Brasil eu uso a linha Caju. Então, é super interessante usar esse cross entre o orgânico, né, do review das pessoas comentando o seu produto, trazendo dentro do site. Então, esses pontos que o Carrasco comentaram, acho que achei super relevantes também. Boa. Assim, por estar envolvido muito nesse universo de digital, né? Eu converso com muita startup legal e eu deixei aqui nos comentários para vocês algumas que ajudam em vários temas que a gente abordou aqui, né? A Wide, então, para vídeos, né? Né, usar esse banho premium, né? Poxa, como que eu pego essas pessoas que estão fazendo esses vídeos, né? E eu consigo usar isso dentro, da minha página de produto, por exemplo, lá do Amêndoas, né, que é um produto incrível, né? Então, putz, a Wide consegue ajudar nisso. A gente tem para checkout, existem empresas específicas para ajudar nessa fricção. Então, compra rápida, eu gosto muito da experiência que eles criaram. Basicamente, naquele tema que você colocou, tá no começo. Tipo, sabe quando você entra naquele e-commerce, faz tudo, aí quando você entra de novo, tem que fazer tudo de novo, né? Então, isso é uma fricção gigante. A compra rápida tem ajudado bastante aqui nesse tema de facilitar a experiência. Então, se você já fez um checkout usando compra rápida, se eu entrar na L'Occitane e tiver compra rápida também, é praticamente um one click, né? Então, isso é um pensamento importante no checkout. Eu acho que é isso que o TikTok Shop tem entregado e facilitado muito, né? Todo mundo quer ter a experiência de one click shop que a Amazon fez, né? Mas fazer isso na prática é difícil. Eu acho que é interessante. Eu coloquei também paga leve. Eu acho um ponto importante hoje. A gente sabe no Brasil o desafio que a gente tem de crédito, o desafio de pessoas que muitas vezes não têm cartão de crédito. Eu acho que o tema de Pix parcelado tem uma importância grande. A gente até vai fazer um evento nos próximos dias falando um pouco desse mercado financeiro, como que as marcas têm que se atentar, né, na realidade do Brasil. O Brasil não é a Faria Lima, né? E Paga Leve ajuda nesse tema de Pix parcelado. E dando uma última dica aqui, Twig também é uma solução interessante para quem está olhando aquelas questões daqueles banners de recomendação, né? Então, putz, a pessoa entrou na bota, né? Qual produto que faz sentido para fechar aquele look, né? Então, é uma coisa que parece antiga, né? Pensar nesses banners de recomendação, mas
com IA está muito diferente, está muito potencializado, né? A pensar na jornada e tudo mais. Então, a Twig tem um trabalho legal. A última que eu indico também para vocês olharem é a Nemu, mas aí é lá para a parte de atribuição e análise de ROI, cohort, que a gente estava falando, eu esqueci de comentar na parte de aquisição, tá? Então, acho que vale aqui, eu gosto sempre nos meus webinars e painéis e tudo mais, entregar um pouco das ferramentas, senão a gente sai daqui com um monte de ideia e às vezes a gente não consegue botar na prática porque precisa de parceiros, né? Então, prefiro aqui, de forma imparcial também, colocar ali para vocês, vejam lá e tudo mais, se faz sentido para o negócio de vocês. Depois, pessoal, olhando o desafio que a gente tem na conversão, um gancho que eu acho importante, que a gente tem trabalhado muito aqui na CRM Bônus legal, né? A gente tem um monte de gente que passou, logou, a gente faz carrinho abandonado, né? Eu quero até saber aqui das pessoas, quem que está fazendo carrinho abandonado via WhatsApp. Felipe, se puder botar aqui para o pessoal, quem já está fazendo isso. Eu fiquei bem surpreso, o Google colocou uma pesquisa na última Black Friday de 2024, olhando ali para vários e-commerces, 40% não fazia carrinho abandonado para o WhatsApp. Eu fiquei bem impressionado, porque para mim é uma coisa que deveria ser o básico bem feito, mas a gente sabe que o básico bem feito às vezes dá trabalho. Então eu quero saber aqui quem já está fazendo carrinho abandonado no WhatsApp, tá? Não adianta fazer aquele no e-mail, que é um desafio, tá? Eu quero saber quem faz carrinho abandonado no WhatsApp. E aí tem um outro ponto dessa pergunta, né? Muitas plataformas, elas fazem o carrinho abandonado só quando já chega, basicamente, lá naquela parte do checkout mais avançada, né? O que a gente tem olhado aqui e trabalhado são nos usuários não logados, né? Como que a gente tem feito isso para vocês entenderem, né? A gente tem estimulado o consumidor durante as páginas de produto, durante a visitação, navegação dele, né? Para ele fornecer para a gente alguma informação, né? Olha, e o número é real, gente, do Google. Ó, 40% não faz carrinho abandonado no WhatsApp. Então, cara, a oportunidade aqui é gigante. E eu já vou trazer um número para vocês, né? Basicamente, hoje a gente vê que bastante e-commerce ainda não usa pelo WhatsApp e a parte do não logado ela é bastante relevante. Adicus é uma marca que a gente trabalha essa solução, por exemplo, né? De usuários não logados. Como que a gente faz isso? Se você passar por um checkout, concluí a minha venda, comprei lá o amêndoas na L'Occitane. Só que eu volto depois de um mês lá no e-commerce, né? Normalmente essa sessão já caiu, eu volto deslogado, certo? O que a gente consegue com tecnologia hoje, né? Colocar uma tag nesse consumidor e continuar sabendo que é a Tabata que está navegando no e-commerce da L'Occitane e fazer também esse resgate da sessão via WhatsApp. Então, a Tabata, por exemplo, comprou faz um mês, quando ela voltou, ela estaria deslogada. Eu não saberia que é a Tabata, que é uma super cliente minha, né? Então, a gente trabalha o que a gente chama de CRM Back, essa solução de usuários não logados. E aí a gente consegue pegar, putz, agora a Tabata está olhando o perfume lá na categoria de perfume, está olhando o perfume. Eu posso reimpactar ela no WhatsApp falando, ó, Tabata, deixa eu te mandar um vídeo institucional, um cupom para fechar a compra na categoria de perfume hoje, por exemplo, né? Então aqui também é um highlight para quem estiver olhando conversão, né? Como melhora a taxa de conversão do meu e-commerce, é entender que, cara, hoje, se você tem 90% das pessoas navegando no teu site que você provavelmente não sabe quem é, porque elas estão deslogadas. Então, você não consegue atuar em relação a elas. E hoje já existe tecnologia. Contem com a gente da CRM Bônus para a gente ajudar um pouquinho, né, nesse olhar de não logados, tá? Então, eu também queria saber aqui quem já usa essa estratégia mais avançada. A gente trouxe aqui como tema e-commerce avançado. Eu entendo que esse é um tópico para quem já tem um e-commerce faturando 300, 400 mil por mês, pelo menos, para ajudar, então, a trabalhar esse grande grupo de pessoas que não estão logadas para a gente conseguir fazer com que a gente trabalhe, tá? Então, eu queria trazer esse highlight como ponto interessante para quem está olhando. Então, já fez esse básico, vamos olhar para o desafiador, e aqui tem bastante oportunidade. Adicus, então, trazendo o case para vocês. Todos os meses a gente identifica 30 mil pessoas que estariam deslogadas e a gente consegue ativar isso
via WhatsApp com regras. Então, eu quero pegar todo mundo que olhou mais de 4 produtos e não comprou, e não fez carrinho, né? A gente consegue fazer essa estratégia. Aqui bastante oportunidade, ó. A gente vê que 81% ainda não está fazendo usuário não logado. Usuário não logado é uma estratégia avançada, mas muito efetiva. Dando um número geral da categoria de e-commerce que a gente trabalha, a gente consegue, com a estratégia de usuário não logado, crescer 6% a venda, tá? Normalmente, 6% de aumento de venda, trabalhando recuperação dos usuários não logados, tá? Depois, enfim, eu posso entrar em contato com quem tiver interesse aqui para a gente detalhar um pouquinho mais, tá? Ô, Gustavo, posso aproveitar bem rapidinho? Estou à disposição também, acabei não citando, mas a gente passou por esse processo assim, com o apoio de vocês, saindo do modelo mais tradicional, os e-mails transacionais da VTEX, os e-mails de carrinho abandonado, migrando para o CRM Back e agregando a estratégia de assumir essas conversas através da equipe de CX, dos carrinhos Isso super é super legal. poderosos, e aí fechou um ciclo bem legal e trouxe aumentos de rentabilidade nesse nível que você falou, a gente está bem feliz. Cara, isso é um insight muito legal, porque a gente tem exatamente duas formas. Como é pelo WhatsApp, a gente pode trabalhar um chatbot para fazer esse relacional, ou você pode botar exatamente como o Santa Lola, que é uma marca premium, quer fazer com que a pessoa consiga ter um relacional, coloque né, uma pessoa, por exemplo, dessa parte de CX para tirar dúvida, para poder realmente atender essa cliente que às vezes está no teu site, mas está com dúvida, né? Ela ficou na dúvida se o salto é alto demais, baixo demais, se o zíper aperta, não aperta. É coisas que no digital a gente parece simples na página de produto, mas só às vezes uma conversa no WhatsApp para destravar valor. Exato. Na Loxi também, Gustavo, tivemos CRM Back há pouco tempo, até tivemos ontem a reunião para como potencializar, e esse ponto que vocês trouxeram de ter essa personalização na jornada é super relevante, porque dependendo do produto, realmente tem as dúvidas, né? Acho que quando a gente olha para o nosso universo aqui dentro de Loxi, tem produto que é mais voltado para performance, então é para firmar a pele. Então, será que é para o meu tipo de pele? Ter esse contato com o humano facilita, assim, muito a jornada. E um outro insight bacana é como usar prova social e embaixadores da marca nessa jornada. Ontem a gente teve até algumas discussões aí com o time da CRM Back de como usar as nossas embaixadoras para falar, olha, eu recomendo esse produto, no caso de L'Occitane Brasil, que nós temos uma campanha forte com a Bianca Andrade, a Boca Rosa, então ele é um queridinho da Boca Rosa. Você que abandonou o carrinho desse produto, olha, eu, como Bianca Andrade, recomendo. Então, como usar os embaixadores dentro dessa jornada? Eram alguns pontos que nós também levantamos ontem, que eu acho super relevante, trazer também essa prova social para dentro da jornada de abandono de carrinho. E as taxas de conversão, assim, são sensacionais, né? Quando uma estratégia é bem aplicada. Super legal esses exemplos. Eu acho que isso faz bastante diferença mesmo. Então aqui, pessoal, eu coloquei no chat também o nome das empresas que a gente for falando, dessas estratégias aqui, eu vou dando ali no chat para vocês pegarem. Então, quem está assistindo, olha no chat que facilita para vocês pegarem aí, tá? Último bloco, entrando nos últimos 10 minutos aí da nossa conversa, 15 minutinhos, eu vou abrir ainda 5 para pergunta no final, mas fiquem à vontade, a gente já tem uma pergunta aqui no Q&A do Matheus Celestino, depois no final eu pego aí para gente colocar. Fiquem à vontade também para botar as perguntas no chat, eu acho que facilita para muita gente quem não sabe usar esse recurso ali do Q&A do Zoom, então fiquem à vontade que no final a gente pega as perguntas aqui, tá? Vamos lá, então, último ponto, né? Botei, né? Acertei na minha estratégia de aquisição, estou conseguindo levar fluxo, fazendo as pessoas entrarem, descobrirem meu site, né? Falamos aqui de conversão, o cara teve uma experiência legal lá, conseguiu comprar, né? Fazer o checkout, legal, fizemos a parte difícil, né? Mas não fizemos tudo, né? A gente precisa olhar para esse último bloco, que é fidelização, né? Como que eu faço com que esse consumidor volte a comprar no meu e-commerce, né? Eu postei recentemente, estou falando aqui desse case de Adkins, que é o caso mais recente que eu fiz um vídeo, até quem não me segue no Instagram ou lá no LinkedIn, eu fiz um vídeo falando um pouco desse desafio de fidelização.
A categoria de cosmético, que L'Occitane, Adicus, Natura, enfim, são marcas que a gente trabalha, né? Tem um desafio bem importante, né? Hoje, a gente vê que 55% dos consumidores da categoria de beleza e cosmético ficam parados na primeira compra. Ou seja, compra lá o óleo de amêndoas da L'Occitane e, né, a pessoa usa e depois, né, a gente sabe que é um mercado super competitivo, é Boca Rosa, é o Ipink, é um monte de gente, é influenciador, é 200 coisas, as pessoas estão cada vez mais dispersas, né? Então a gente precisa uma estratégia bastante clara para realmente conseguir fidelizar. Queria ouvir um pouquinho, Tabata, e você já passou, né, por super marcas legais, aí eu acho que você já testou um monte de coisa, mas queria olhar né, o teu viés, né? Como que você tem entendido hoje, né, essa visão de loyalty, né, e CRM? O que que você está usando? Né? Claro que você tem já a estratégia de gift back, mas o que que você tem olhado aí como pilares fundamentais, né, para aumento de recorrência? Acho que vai muito de encontro no que comentamos no início, básico bem feito, né? Então, para eu fidelizar um cliente, eu preciso conhecê-lo. Eu preciso saber quem é esse meu cliente que dentro do cohort compra, entra no mês do Dia das Mães e só volta depois no outra data comemorativa ou só depois no próximo Natal. Então, primeiro, acho que de tudo é ter uma estrutura no qual você conheça o seu cliente. Então, conhecendo o seu cliente, aí você consegue também criar estratégias personalizadas, que hoje a gente fala muito em hiperpersonalização. Mas o básico bem feito, você está personalizando minimamente a sua estratégia? Um cliente de amêndoa, do óleo de amêndoa, qual que é a próxima compra dele mais provável? Dentro da minha base, o que outros clientes, champions, né, vamos dizer assim, lá dentro do nossa matriz de FM, compram. Então, olhando para a sua base, também entendendo o seu comportamento, para aí sim criar a estratégia, porque o CRM ele é um pilar fundamental, né? Quando a gente olha para a fidelização de cliente, mas eu vou muito da questão de conhecer para a mensagem certa chegar no momento certo. Então, sabemos que o nosso produto tem uma duração aí muito boa, mas isso não impede dele comprar outros produtos ao longo da sua jornada. Então, se é uma marca presenteável, como que eu diminuo a minha recência, né? Para ser uma marca que a pessoa se autopresenteia, não só esperar grandes datas dentro do mercado para presentear uma pessoa. Então, olhar para dentro dessa estratégia, mapear os perfis, os ciclos de compra, por categoria, por produto, é algo que a gente está olhando assim com bastante atenção. Então, dentro desse pilar de conhecimento, e até do programa de loyalty que a gente comentou, já participei de programas de loyalty estruturados também, dentro da minha experiência na Iguatemi. No Iguatemi One, a gente tinha um programa muito interessante, tem, na verdade, é um programa sensacional, que cada vez está melhor, no qual conhecíamos a nossa base, tinha as clusterizações da base e também alinhava com experiência. Então, dentro do cliente lá, Black, né, qual que é o melhor benefício para ele? O que que ele vê dentro da sua jornada para ser estimulado a comprar? Eu acho que tem esse ponto muito importante, mas também no ponto que o cliente saiba onde ele está. Então, se eu sou uma cliente VIP, vamos dizer assim, eu preciso saber que eu sou uma cliente VIP. Eu preciso ter uma experiência VIP, seja um early access, seja dentro do site um lançamento exclusivo por tempo determinado, seja um coquetel numa loja de inauguração. Então, é muito ter esse conhecimento. Não só da sua base, mas também trazer esse benefício para o seu consumidor. É algo super assim relevante que, como o Lux, estamos aí caminhando para termos um programa aí futuramente bem estruturado. Aqui eu acho que eu gosto sempre, nesse tema de fidelidade, né, de colocar algumas funcionalidades e destrinchar um pouquinho dessa dúvida que as pessoas têm de loyalty, né? Eu acho que o primeiro ponto é entender o cenário, né? Esse cenário é um cenário bastante preocupante. Eu gosto de quebrar, mesmo como eu comecei aqui, né? Quebrar o problema em pequenos problemas, né? E hoje, quais são esses grandes problemas que a gente tem em loyalty? O primeiro grande problema que a gente tem são os clientes parados em primeira compra, tá? Então, é essencial que você faça uma análise RFM para você determinar, primeiro, qual que é o tamanho da minha base que está parado em primeira compra e depois, né? Qual que são os meus melhores clientes e o que que eu estou fazendo dentro desse cluster, né? A gente normalmente, pelo menos, trabalha 4 grupos, né? Então, esse grupo aqui de primeira compra, o grupo de melhores clientes, o grupo de pessoas que eu não posso perder, que são melhores clientes que pararam de comprar e potenciais melhores compradores, né? A gente normalmente
gosta de trabalhar esses 4 grandes blocos aqui. Mas o que eu trago aqui de highlight, tá? Na primeira compra, dado que 50% a 60% hoje dos consumidores em varejo, quando eu estou olhando para cosméticos, sapato, roupa, vão ficar parados em primeira compra, eu tenho que ter uma estratégia clara de levar o cliente da primeira para a segunda compra. Por isso que o cashback ele é muito, muito efetivo. Hoje, na média, 15% a 20% das pessoas voltam a comprar em 30 dias, né? Então, o cashback ele é uma estratégia essencial para a gente conseguir destravar esse bloco de gente, que é bastante gente, que fica parado na primeira compra. Então, quando a gente está pensando em loyalty, né, muita gente traz para mim essa visão. Ah, não, eu quero fazer um projeto super estruturado com níveis, com pontos, com um monte de coisa. Dá para fazer, tá? É interessante, mas lembrem que o básico bem feito vai começar pelo cashback, tá? E aí você pode ter, né, esse insight que a Tabata colocou, né, de níveis e pontos, é interessante, eu gosto, mas você vai trabalhar com os outros 40%. Então, primeiro, né, os 60% dos clientes vão estar parados em primeira compra. Se você trabalhar somente pontos, o que acontece? Então, a pessoa ela não sai da inércia, porque normalmente com pontos, né, você tem que, fiz R$ 200 em compra, eu ganho 200 pontos, mas para você fazer a primeira troca, você precisa de 500 pontos. Então você não vai estar atuando nos 60% da base que vão ficar parado em primeira compra. Então são estratégias complementares que você precisa atuar, senão você fica às vezes num projeto super legal, né? Mas você acaba não conseguindo avançar essa pessoa, dada a dispersão que a gente está hoje. Então, hoje, o modelo tendendo a ser bastante ganhador, e a gente tem trabalhado muito por isso, focados bastante em cashback aqui, do que, às vezes, montar algo que é muito robusto e, às vezes, é um desafio. No caso de beleza, eu adoro também o tema de níveis. Para mim, esse tema é um tema que eu tenho olhado com bastante carinho, né? De reconhecer e a pessoa saber que ela é, né, cliente Black ou Diamond da L'Occitane e ela vai ter um Early Access. Para mim, eu acho que isso é super legal, super ganhador e bastante gera bastante percepção de valor do consumidor, né? Então, eu queria saber aqui também quem está na ligação, quem já usa cashback como estratégia de fidelização, para a gente entender como que está essa maturidade. Carrasco, você também já tem muita experiência nesse tema de cashback e fidelização. Conta para a gente um pouquinho do que você tem visto como né, estratégias importantes para aumento de recorrência. Boa. Eu vou aproveitar, meu xará Gustavo, e vou responder uma pergunta do Vinícius que está no chat, porque acho que vai conectar bastante com como eu explico isso e como penso. Então, a pergunta dele é como equilibrar personalização em escala com eficiência operacional, especialmente em marcas com grande volume de clientes e diferentes perfis de consumo. A Tabata comentou um pouco disso também, e o que acontece? Como eu penso, e um pedaço é sonho, um pedaço é realidade do que eu vou contar, tá? É assim. Primeiro, a gente tem que cuidar da água translúcida, água limpa, os clientes novos. Então, a empresa que você trabalha hoje tem uma régua de relacionamento dedicada para os clientes novos, onde eles estão protegidos de impactos ansiosos da nossa parte comercial, do tipo, quero vender, quero vender, quero vender. Essa trajetória tem um cuidado focado em 3, 6 meses para observação desse comportamento? Minha dica primeira é essa: é isolar, proteger, é colocar o berçário. É isso. Contar sobre a marca, lateralizar as possibilidades de consumo, porque a pessoa aqui pode ter entrado e comprou uma sapatilha. Sabe que tem bolsa de couro? Você sabe que tem botas legais? Você tem que contar isso, divulgar os canais de atendimento. Imagina, aí tem canais e conversas que podem acontecer nos primeiros ciclos. Então, segura a ansiedade. Mas acho que o principal dessa trajetória que é a parte polêmica aqui que eu chamo, do meu pensamento, que é tem que aprender a desistir rápido também de alguns clientes. Mas para Exato. isso, não adianta molhar o dedo e botar no vento. O que eu gosto de pensar? É o exemplo do Kabum, uma empresa focada em tecnologia, nasceu na parte gamer, mas os consumidores foram mudando e agora tem diversos perfis e o portfólio de produto também acabou agregando diferentes perfis. Para isso, qual que é a estratégia?
em algum momento dessa jornada de onboarding, você não capturar, não focar em captura de quem é e onde está o cliente, mas como ele está consumindo o teu produto. E é tipo assim, é o Gustavo, que é um gamer raiz, que joga no PC, adora alta fidelidade de FPS, ou seja, uma placa de vídeo poderosa, e é viciado em periféricos que são coloridos e mecânicos. Jones. Fantástico. O próximo e-mail marketing que você manda na jornada de onboarding, ela tem que estar agregada de uma personalização. Então, vocês têm um momento na empresa de vocês onde vocês perguntam para o cliente como ele está em relação ao consumo do teu produto. Tipo, aqui na Santa Lola qual o mood board da Tabata? É a Tabata estilo aventureira, que gosta de usar produtos confortáveis para fazer, enfim, gosta de escalar, seja o que for. Se você capturar e separar 4 mood boards, no caso de Santa Lola, né? Mood board é até um termo que a gente usa para produzir os produtos na área de estilo, você já consegue mudar os copies dos e-mails dessa trajetória para frente e nela e capturando as interações para ver se deu certo. Então, se clicou no e-mail que você colocou no copy 10 vezes sem juros, guarda isso em algum lugar para você usar no próximo impacto como um elemento comercial. Então, a jornada de onboarding, essa jornada de água limpa, ela tem que ser capaz de despertar interesse e testar os momentos da cliente, mas você precisa ter um bom banco de dados para capturar isso e reagir nos próximos impactos. Então, como é que está teu data lake? Você tem variáveis de personalização? É um pouco do sonho, tá? Aqui tem realidade e sonho nessa minha conversa. Mas acho que esse é o ponto. E claro, no meio do caminho, o cashback, ele, claro, ele ajuda. Nesse processo, a gente tem aqui um pensamento que tem o churn, o grandão lá, aquele que machuca os 50% que o Gustavo comentou do varejo, mas tem também o early churn, que é a história de decidir rápido. Se em 3 meses as interações não aconteceram, em 7 meses elas não aconteceram, por que eu preciso ficar mais uns bons meses tentando me comunicar? E o cashback é um elemento fantástico para testar essa aderência do cliente com a tua marca, ou até mesmo diferenciar ele numa posição de RFM, porque o RFM ele trabalha de forma estatística, ele vai olhar todo mundo ao mesmo tempo, mas a não interação, vocês estão considerando como um elemento de diferenciação do perfil? É importante ter essa camada, na minha visão, para fazer boas escolhas de investimento em marketing, tá? Então, no caso de grandes empresas em escala, acho que essa é a minha dica final para diferenciar e poder desistir, agregar interação ao modelo de RFM. E aí, separar em mais uma avenida de interesse de CRM e impactos com esses clientes. Total, não, excelente. O Matheus aqui trouxe uma dúvida que eu acho que ela é uma dúvida que eu também vejo alguns varejistas me trazendo, né? Putz, né? WhatsApp, SMS são canais super relevantes na relação hoje em dia de comunicação das marcas com os clientes, né? Mas qual que é a relevância do e-mail marketing, né? Hoje, o que eu tenho visto, Matheus, é que na média 10 a 15% da conversão direta de um e-commerce vem e continua vindo de e-mail marketing, né? E aqui eu acho que o pensamento principal dado que o consumidor ele está cada vez mais disperso, a gente precisa ser, como marca, eficiente em criar diversos touch points. Então, não é sobre exclusão de canais, qual é o melhor ou o pior. É sobre a gente conseguir entender que a gente tem que usar todos os canais. Eu preciso, né? Se é um cliente super VIP, eu deveria estar fazendo o WhatsApp corporativo da companhia porque tem ROI, né? Agora, é um cliente, né, que fez uma compra de um creme de mão, né, que custa R$ 30 e tá 60 dias sem entrar em contato com a minha marca, 90 dias, esse cara não vai ter ROI, provavelmente, essa mulher, enfim, não vai ter ROI lá dentro do WhatsApp. Então, talvez a trilha de nutrição de e-mail marketing seja o mais coerente para ela, né? Então, aqui, a visão orquestrar esses canais é super importante. Ontem mesmo eu fiquei irritado com uma marca que muita gente fica irritado, eu não vou citar porque eu já fiquei irritado ontem, mas uma marca que me mandou, o vendedor me ligou no almoço, olha só o que aconteceu, o vendedor me ligou no almoço, 1 hora depois o vendedor me mandou um WhatsApp do pessoal do vendedor e depois de umas 3 horas eu recebi um WhatsApp API da marca, né? Um disparo da marca. Então, você vê o desafio
que é menos sobre canal e mais sobre orquestrar isso tudo, né? Então, se você está com isso tudo picotado, né, é um grande desafio. A gente precisa ter um CDP ou um CRM Omnichannel para você, né, capturar essa percepção da jornada do consumidor e aí, né, montar uma trilha para primeiro. Vou usar o agenda do vendedor. Beleza, se eu vou botar na mão do vendedor, cara, eu não vou mandar um WhatsApp corporativo, né? Eu vou mandar, por exemplo, um e-mail marketing e assim por diante. Eu acho que essa orquestração é o maior desafio que eu vejo hoje e menos sobre canal aqui, tá? Mas, gente, não sei se alguém tem mais alguma dúvida. Se vocês quiserem, mandem aqui no chat do webinar. Para mim foi super legal estar com vocês. Eu acho que eu sempre gosto dessas conversas porque eu tento trazer esse viés mais prático e ouvir vocês falando assim sempre me traz muito highlight assim do que vocês estão passando e poder, né, ter aqui 50 pessoas com a gente ouvindo, acho que mostra, né, que as pessoas ficaram bem engajadas porque a gente teve 60 pessoas no pico e ficamos com 50, então conseguimos segurar aqui um time super legal ouvindo a gente. Queria agradecer, Tabata e Gustavo aí pelo tempo de vocês, eu sei que é um tempo difícil, mas acho que a gente sempre cresce quando a gente compartilha. Então, obrigado pelo tempo de vocês. Se vocês quiserem aí dar um recado final, uma dica final para quem está ouvindo a gente. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Carrasco. Aqui foi um papo super fluido, ao mesmo tempo que compartilhei um pouco da minha visão, aprendi muito. Acho que tivemos aqui vários insights e tornar esse bate-papo fluido e prático é isso, né? A gente sai também, fala do quesito dos sonhos, fala de como que tá a realidade, mas também como faremos para chegar lá. Então, contem comigo, foi super bacana. E acho que como dica final, acho que fazendo um recap do tudo que a gente falou, é muito a questão de olhar para a base de tudo, né? Então, como sua base de dados está estruturada, quem é o seu consumidor, conheça o seu consumidor. Não adianta, assim, a gente sempre ficar trazendo novos consumidores para a marca, sendo que a gente não conhece quem é esse novo consumidor, quem é esse consumidor mais fiel. Então, back to the basics, como a gente vem falando, fazer um básico bem feito, um arroz com feijão e aí, obviamente, testando estratégias avançadas. Então, super obrigada pelo bate-papo. Foi uma honra estar com vocês. Muito bom. Também agradeço. Obrigado pela condução, time da CRN Bônus, Gustavo. Tabata, obrigado aí pelos ensinamentos, por todas as dicas também. E galera, por acompanhar a gente, perguntas fantásticas, nos colocaram para refletir com certeza também sobre novas oportunidades. E eu acho que, como eu tô no mantra nesse semestre de taxa de conversão, eu vou deixar meu último recado, que foi um dos que eu dei no começo, que é: avaliem o nível de esforço, avaliem a dor do cliente com muito cuidado. Então, mensurem isso, tragam para as mesas de discussão. A voz do cliente, sob esse ponto de vista, é mandatória. Então, é um dos meus mantras desse semestre aqui para se preparar para uma Black Friday melhor. A gente está olhando bastante para isso. E fico à disposição nas minhas redes sociais, Gustavo Carrasco Minoves. Vocês me encontram por lá para bater um papo, dar continuidade. Boa, então sigam lá, ó, vai lá no LinkedIn agora. Eu queria muito que alguém postasse lá no LinkedIn, marca a Tabata, marca o Gustavo, vou deixar lá um comentário. E quem não me segue também, então, no LinkedIn e no Instagram, tenho postado bastante vídeo. Hoje vai sair um vídeo super legal de Aramis. Então, me sigam lá no LinkedIn que eu tenho compartilhado. Ontem eu postei um post que, para mim, se a gente fosse olhar para um e-commerce avançado daqui a um ano é o que a gente deveria começar a ler e olhar um pouquinho mais, que é a parte de agent commerce, né? Então, o Shopify ontem lançou uma novidade que eu fiquei muito animado. Então, vão lá, assistam aquele vídeo, porque eu acho que fala muito sobre o e-commerce daqui de 2026, com o ChatGPT, com esse tanto de coisa que está acontecendo, as coisas vão mudar. Então, deixo lá para vocês olharem um pouco mais, aprofundar o conteúdo, tá bom? Gente, super obrigado. Quem tiver interesse, depois a gente vai entrar em contato, vou mandar um WhatsApp lá para vocês e a gente continua a conversa. Valeu, gente. Obrigadão. Tchau, obrigada. Tchau.